Você dedicou sua infância ao pesado trabalho na roça, ajudando a sua família. Mas será que esse tempo, muitas vezes invisível aos olhos da lei tradicional, pode contar para a sua aposentadoria? Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao canal Adriano de Castro Antônio. No vídeo de hoje, vamos desvendar um tema crucial e cheio de nuances: a comprovação do trabalho rural exercido durante a infância. Você vai entender o que diz a lei, o que a jurisprudência avançada do STJ e STF tem decidido e, mais importante, como superar os obstáculos que muitos encontram na prática para garantir esse direito. Fique conosco até o final. Abordaremos a evolução do entendimento jurídico, a prova necessária e as dificuldades e as estratégias para o advogado. Historicamente, a legislação brasileira estabeleceu idades mínimas para o trabalho, buscando proteger a criança e o adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei 8.069, por exemplo, proíbe qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A própria Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 33, veda o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos e qualquer trabalho para menores de 16, exceto na condição de aprendiz. Inicialmente, essa proteção legal gerava dúvidas sobre a possibilidade de reconhecer para fins previdenciários o trabalho realizado antes dessas idades. No entanto, a realidade do campo no Brasil é diferente, pessoal. É comum e muitas vezes essencial para a subsistência familiar que crianças comecem a auxiliar nas lides rurais desde muito cedo, por volta dos 6, 8 anos ou até antes, dependendo da atividade e do desenvolvimento. Essa dura realidade, onde a infância é sacrificada pelo labor, não poderia simplesmente ser ignorada pelo sistema previdenciário. Felizmente, os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, evoluíram seu entendimento. Eles passaram a interpretar as normas de proteção ao trabalho infantil não como um impedimento ao reconhecimento do tempo trabalhado para fins previdenciários, mas sim como um mecanismo para coibir a exploração, sem prejudicar duplamente o trabalhador que, apesar da proibição legal, exerceu a atividade. Assim, a jurisprudência atual, alinhada aos preceitos constitucionais de proteção à criança e ao adolescente, especialmente o artigo 227 da Constituição Federal, tem admitido a averbação do trabalho rural exercido antes dos 16 anos e até mesmo antes dos 12 anos de idade, analisando cada caso em suas particularidades. O marco etário legal deixou de ser um obstáculo intransponível no judiciário para fins de cômputo desse tempo. Com o caminho jurisprudencial aberto, o foco se volta para a comprovação efetiva desse trabalho. Para o reconhecimento do tempo de atividade rural, seja na infância ou na vida adulta, a regra geral exige um início de prova material, corroborado por prova testemunhal idônea e robusta. A prova exclusivamente testemunhal não é suficiente, conforme a súmula 149 do STJ. Aqui surge um grande desafio prático. Como uma criança teria documentos em seu próprio nome que comprovem trabalho na roça? A resposta é: geralmente não tem. A documentação de atividades rurais em regime de economia familiar costuma estar em nome dos pais ou de outros membros mais velhos da família. Reconhecendo essa realidade, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que documentos em nome de terceiros, como pais, mães ou irmãos, podem sim servir como início de prova material para comprovar o trabalho rural em regime de economia familiar. Precedentes como o RESP 501.009 de Santa Catarina são importantes nesse sentido. Certidões de casamento ou nascimento qualificando os pais como lavradores, notas fiscais de produtor em nome dos genitores, comprovantes do ITR da propriedade familiar, são exemplos de documentos que podem ser utilizados como início de prova material. A prova testemunhal, por sua vez,
ganha um peso enorme para complementar o início de prova material e detalhar a participação da criança nas atividades rurais. Não basta que a testemunha diga genericamente que a família trabalhava na roça. É fundamental que o depoimento seja claro, detalhado e convincente sobre as atividades específicas que a criança realizava, a rotina de trabalho, a indispensabilidade de sua ajuda para o sustento da família e como esse labor se inseria no contexto do regime de economia familiar. O tema 554 do STJ, embora trate especificamente dos boias frias, trabalhadores rurais diaristas ou volantes, reforça a necessidade de início de prova material mesmo para essa categoria, equiparada ao segurado especial, destacando a dificuldade probatória inerente ao trabalho no campo. Isso demonstra a importância de buscar toda e qualquer documentação disponível que possa minimamente comprovar o vínculo familiar com a atividade rural. Apesar do avanço jurisprudencial nos tribunais superiores, a aplicação desse entendimento na prática, especialmente nas primeiras instâncias do judiciário, ainda enfrenta resistências significativas. Muitos julgadores continuam negando o direito à verbação do trabalho rural infantil com fundamentos que desconsideram a realidade da vida do campo. Argumentos comuns utilizados para barrar o reconhecimento incluem a alegação de que a criança não teria força física para realizar o trabalho rural, que sua atividade seria um mero auxílio dispensável, uma brincadeira ou atividade lúdica, e não um trabalho real. Em alguns casos, o fato de a criança ter frequentado a escola também é usado como argumento para afastar o reconhecimento do labor rural. Esses argumentos demonstram um desconhecimento da realidade da agricultura familiar brasileira, onde a colaboração de todos os membros da família, incluindo as crianças, é muitas vezes indispensável para a produção e o sustento de todos. Não se trata de exploração ilícita, no sentido análogo à escravidão, embora o trabalho infantil seja proibido, mas sim de uma necessidade econômica imposta pelas condições do meio rural, onde a família não tem recursos para contratar ajuda externa ou automatizar tarefas. O trabalho da criança na lavoura ou na criação de animais, mesmo que adaptado à sua idade e capacidade, contribui de forma essencial para o regime de economia familiar. Chamar isso de lúdico ou dispensável ignora o sacrifício e a contribuição real dessas crianças. Diante desses obstáculos, a atuação do advogado previdenciarista é crucial. Não basta apenas apresentar o início de prova material e a prova testemunhal genérica. É preciso ser estratégico e detalhado na produção das provas e na argumentação jurídica. Na petição inicial e na fase de instrução, descreva minuciosamente as atividades que o segurado realizava quando criança, adaptada à sua idade, por exemplo, ajudar na plantação de sementes, colheita de produtos leves, cuidado com os animais pequenos, transporte de água e etc. Detalhe a composição familiar, o tamanho da propriedade, o tipo de produção, a ausência de empregados ou maquinário que suprisse a necessidade da mão de obra familiar. Para as testemunhas, foque em perguntas que demonstrem a rotina da criança, a intensidade do trabalho para a sua idade e como sua contribuição era vital para a economia familiar. Contrapondo os argumentos de falta de força física ou atividade lúdica com a descrição real do esforço e da importância do trabalho. Em instâncias superiores, é fundamental a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral, destacando os precedentes favoráveis do STJ e do STF, e a necessidade de rechaçar as interpretações restritivas que ignoram a realidade rural brasileira. O contato direto com os julgadores, o chamado despacho, também pode ser uma ferramenta para contextualizar o caso e reforçar a importância da averbação. Em resumo, a comprovação do trabalho rural na infância para fins previdenciários, embora desafiadora, é plenamente possível com base na jurisprudência atual dos tribunais superiores. O direito à averbação existe e busca reparar minimamente a infância dedicada ao trabalho. O sucesso na obtenção desse benefício depende fundamentalmente de uma atuação jurídica estratégica e focada na produção probatória. A conjugação de um bom início de prova material, mesmo em nome de terceiros,
com uma prova testemunhal detalhada e convincente sobre a indispensabilidade do trabalho infantil no contexto, vamos frisar, da economia familiar, é o caminho para superar as barreiras. É essencial que o advogado esteja preparado para contra-argumentar as visões distorcidas sobre o trabalho rural infantil que ainda persistem em algumas decisões de primeira instância. A realidade do campo não pode ser ignorada. Ao garantir a verbação desse tempo de trabalho, muitos segurados podem completar o tempo de contribuição necessário para uma aposentadoria digna ou para outros benefícios previdenciários, reconhecendo finalmente o sacrifício e a contribuição de uma vida inteira dedicada à terra, desde a mais tenra idade. Vimos que o trabalho rural na infância pode sim ser reconhecido para a sua aposentadoria, graças à evolução do STJ e STF. No entanto, a batalha não termina aí. E a comprovação detalhada com prova material e testemunhal robusta é fundamental para superar as barreiras que ainda existem. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse tema complexo, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos sobre direito previdenciário. E agora eu quero saber de você. Você ou alguém que conhece, passou por uma situação parecida, trabalhando na roça desde a infância? Como foi a busca pelo reconhecimento desse tempo? Compartilhe sua experiência ou suas dúvidas aqui nos comentários. Sua participação enriquece muito nosso debate. Agradeço imensamente sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo do nosso canal.